a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Tudo bom, Rafa? Como estamos hoje? Tudo ótimo, um assunto muito profundo, né? Trazendo consciência sobre a diferença da medicina funcional, medicina integrativa, falando também sobre doenças psicossomáticas, né? Fidelidade familiar, aquela pitada de constelação que eu sei que você também ama, né? Mais um convidado que minha mãe vai falar, esse médico eu gostei, porque não é aquela coisa de números, né? Vamos entender bastante sobre isso. Exato. Já teve alguém então que veio aqui e falou de constelação? Sim, legal. Com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui o Dr. Felipe Belanda. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Rafa. Prazer é todo meu, Pércio. Tudo bom, Felipe? Sim, já recebemos aqui médicos, terapeutas, trazendo essa consciência de constelação, fidelidades. E bora lá mergulhar em todo esse assunto. Deixa eu explicar pra ele assim, que minha mãe fala, né? E os médicos de antigamente, que só remediavam e não sei o quê. Então, assim, ela gosta muito do integrativo. Dessa abordagem atual. Exato. Então, ela com certeza já é... Tua mãe já é disruptiva, hein? Tá vendo? É isso aí. Maravilha. Maravilha. Lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Sabe aquela pessoa que vai ficar muito feliz em receber essa informação? Vamos lá, você faz parte desse movimento. Então se inscreva no canal Saúde Energética e vamos transbordar saúde para o mundo. E como vocês sabem, a gente começa o nosso bate-papo fazendo a pergunta: o que é saúde para você? Excelente pergunta, né? Cara, o que é saúde pra mim? Olha, diante de tudo que eu tenho visto nesses poucos anos de medicina que eu tenho, eu sou um novato ainda, né, na medicina. Não sou aquele cara que já se formou há bastante tempo. Mas só para se formar já tem uma super carreira, né? Já são 6 anos só de formação. Mais um monte de R's que a gente já sabe aí. Tem um monte de coisa, exatamente, né? Pós-graduação. Depois eu costumo dizer que depois que você se forma médico é que você começa a entender mesmo o que é medicina de verdade. E eu posso dizer que medicina é um contexto. É o contexto do paciente. Uhum. E uma frase que eu gosto muito, que talvez exemplifique isso, é que eu sei muito mais de medicina quando eu olho para o paciente, para as coisas que ele come, para as mesas que ele senta, para as pessoas com as quais ele convive. Ou seja, isso é o contexto do paciente. Sim. Uma frase que eu digo muito no meu Instagram, e quem me acompanha já sabe, é que
eu gosto de olhar para o doente, não para a doença. Eu entendo a importância do diagnóstico, porque ele é legal porque ele te dá um norte, né? E, querendo ou não, ele já ajuda a excluir algumas coisas. E é por ele que a gente começa alguma coisa, né? É o começo, exato. Então ele ajuda nesse norte. Mas se eu fico focado só no diagnóstico, eu perco muita informação. Informação essa que eu vou poder usar depois no meu tratamento. Então é muito mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Olha essa frase, eu vou repetir. É muito mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Se eu conheço o doente, eu conheço os hábitos dele, a família dele, as crenças dele, aquilo que eu estava falando. Como ele vive, né? Que esse é o mais importante. Por detrás dele. O paciente não é uma esclerose múltipla, não é um autismo, ele não é uma síndrome de Guillain-Barré. Ele não é a doença. Ele não é a doença, exatamente. Então, medicina para mim é isso, esse olhar integral. Eu entendo as compartições, né, os compartimentos, o motivo de se separar tudo e de especializar. E não sou contra. Eu acho que tem determinadas coisas que a gente vai ter que realmente buscar um especialista. Mas o especialista ele não pode perder a noção do todo. Porque hoje, por exemplo, se eu tenho um paciente psiquiátrico e não olho para o intestino, eu não resolvo o problema. Então, ainda que eu seja um especialista em uma determinada área, eu preciso minimamente ter essa noção um olhar geral amplo para poder até saber encaminhar, inclusive, né, se precisar, né? Exatamente. Então, medicina para mim é isso. Medicina é o contexto do paciente, né? Todo esse meio ambiente no qual ele está inserido, que é o que a gente estuda na epigenética, né? Que é uma parte que é um ramo da genética, onde existe essa participação do ambiente, dos contatos do paciente, dos hábitos, aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer. Né? Sim, de forma profunda essa consciência que não só é o mundo interno, mas o mundo externo, essa integração, né? Não pode olhar só uma área ou outra, tem que olhar o contexto todo. Eu costumo dizer que não basta ter o gen, não basta ter a genética para ter a doença. Sim. Tem muitas pessoas que têm predisposição genética para determinada doença, mas não vão manifestar a doença. E por que elas não manifestam a doença? Hábitos, por conta do ambiente, né? Cultura. Então você pega dois irmãos gêmeos, eles têm a mesma genética, certo? Mesmo genoma. Por que um fica doente e vai morrer cedo e o outro não tem doença nenhuma ou muito pouco, doenças irrelevantes, e vive até os 90 anos? Se fosse só a genética... Já estava resolvido, os dois morreriam exatamente, próximos. Né? Teriam o mesmo destino. Então, o que eles fizeram de diferente? Eu preciso olhar para isso, porque isso me traz muita informação relevante, poxa. Né? E isso voltado totalmente à autorresponsabilidade, né? A consciência que você tem com você, por você, pra você. Fantástico. Não é a autorresponsabilidade aí, ó. Que a gente fala muito aqui, hein, galera? Eu gostei do Rafa. Sabe por quê, Rafa? Eu falo muito sobre isso, cara. Não é relação, não é culpa. Exatamente. É responsabilidade, é diferente. Você quer dizer que eu sou culpado pela doença que eu tenho? Não, você não é culpado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você tem muita parcela de responsabilidade na doença que você desenvolveu. Você construiu a sua doença. Sim. Não conscientemente, não intencionalmente, mas talvez a forma com que você tem vivido a sua vida te trouxe para esse destino. E enquanto eu não tomo consciência dessa dinâmica, não olho para o que eu posso estar fazendo de errado, eu não vou conseguir corrigir. Qual a minha parcela aqui, né, de responsabilidade. De responsabilidade, não é de culpa, exato. Né? E daí vem um outro problema, porque quando a pessoa se culpa, a doença tende a piorar cada vez mais. E olha só, a gente vai falar daqui a pouco de doenças autoimunes, né? Qual que é o perfil psicossomático por trás de uma doença autoimune? Vocês sabem? A culpa, provavelmente? Culpa, agressão contra si próprio. O que é uma doença autoimune? Verdade. É quando o meu sistema imunológico... A própria destruição... Quando o meu sistema imunológico, por se encontrar desregulado, ele passa a agredir o próprio corpo. Mas existe um pensamento por trás disso, um comportamento, um perfil emocional de culpa, de, às vezes, aquela pessoa muito controladora, perfeccionista. Eu vejo muito isso nas minhas pacientes. A maioria delas é mulher. Então, 80% dos pacientes que desenvolvem doença autoimune são mulheres. E elas carregam muitas vezes essa culpa por ter essa responsabilidade maior, né? Muitas vezes cuidar dos filhos, dar conta das coisas de casa. Então, essa polaridade mais masculina da mulher de ser executora, de ter que dar conta de tudo.
Muitas vezes ela não vai conseguir, porque ela é um ser humano. Deixa eu avisar uma coisa pra vocês aqui, mulheres. Vocês são seres humanos. Permitam-se serem perfeitas, errarem menos, né? Quer dizer, errar faz parte. Todo mundo vai errar. Mas ficar se chicoteando não vai resolver o problema. E a gente aprende a sair do problema mais rápido. Isso que vai, né? O autodesenvolvimento, o conhecimento, né? Usar ali aquele erro, ou seja, aquele resultado. Ok, eu tive esse resultado que não me levou aonde eu gostaria. E o que eu posso fazer de diferente para ter um resultado diferente? Exato. Não é? Quando a gente chega e pega um paciente e ele já está aqui num estado de doença, certo? O que ele precisa fazer em primeiro lugar para sair desse estágio de doença e migrar para esse estágio de saúde? Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Estar consciência. Tomar consciência da dinâmica que está fazendo adoecer. E depois? Porque entender a responsabilidade dele naquele processo. E isso tá intrincado em quê? Movimento. Movimento. Porque não basta só ter a consciência. E esperar que o universo decida. Meu amigo, se eu tenho só a consciência, mas não estou atuando em cima das dinâmicas, aí vem a culpa. Porque eu sei que aquilo é errado, mas eu continuo fazendo. E daí eu vou piorando cada vez mais. Então, antes de perguntar se um paciente quer se tratar, se ele quer se curar, a gente tem que perguntar se ele quer abrir mão de tudo aquilo que ele vem fazendo até hoje e que o tornou doente. Se ele não tiver esse insight, ele não vai conseguir se tratar. Sensacional. Porque vai partir dele, não tem como, né? Exato, o médico não cura ninguém, não trata ninguém. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso, porque parece que eu tô me eximindo da minha responsabilidade. É que todo mundo quer a pílula mágica, na verdade, né? Me dá um remédio atalhos, aqui. Querem atalhos, né? Tem paciente, por exemplo, que vai no médico, se o médico não dá um remédio pra ele fica bravo. Não, ou então sai assim? Falando que não é bom também. Você vai me dar um remédio? Não vai me dar nenhum remedinho? O paciente às vezes fica bravo. A gente sabe que também tem o Dr. Google, né? Que também às vezes já tem uns... Também tem isso. Também tem isso. E tem muito paciente que eles pensam na cura, então eles já chegam querendo se curar, certo? Mas antes da cura eles esquecem que tem uma coisa que é chamada tratamento. A cura é o destino final. Todo mundo quer chegar no destino final. Mas para você chegar no destino final, você precisa trilhar um percurso. Caminho. Você tem um caminho. E não tem atalho, meu amigo. Essa é a parte ruim, não tem atalho. Todo mundo passa, tem que passar e cada um tem o seu, né? É aquilo que eu falo, é fazer o que é necessário e esperar o que surge. Fazer o que é necessário, esperar o que surge. Sim. A mudança. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Cada um no seu... No seu tempo, no seu ritmo, né? Porque tem pessoas que estragaram o corpo, atrapalharam o corpo há anos. Por anos e anos. E elas querem resolver isso em um mês. Então, chega a ser ilógico, utópico, né? E você falou algo fenomenal, né? Para trilhar esse caminho, né? A cura é o destino, né? Então tem o tratamento. Final. E o que é trilhar esse caminho? Movimento. Movimento. A gente fala muito isso na comunidade todos os dias. A vida é movimento. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? E em todas as áreas, né? Não só na área da saúde. Poxa, eu quero prosperar financeiramente. Movimento. Você conhece alguém que prospera financeiramente? Sentado no sofá. Sentado no corre, sentar de madrugada aqui, vendo quem que eu vou chamar pro próximo podcast. Cara, não adianta. As pessoas estão querendo. A velha sorte, como o pessoal fala, né? Foi sorte. Às vezes a pessoa até tem sorte, né? Mas se ela não tá preparada naquele momento que a sorte aparece, o trem vai passar e ela não vai pular. E daí ainda vai ficar se culpando. Eu não tenho sorte. Porra, quantas vezes o trem passou na tua frente e você tava aqui, ó, inerte, né? Esperando. Não teve movimento. Não teve movimento, ficou pra trás, meu amigo. Até pra ganhar na Mega Sena a gente fala que tem que jogar, né? Tem que jogar. A pessoa quer ganhar na Mega Sena e não quer jogar. Aí já começa por aí que não dá, né? Quer chegar na cura, mas não quer transformar os hábitos, transformar ali. Passar pelo período, né? Exato. E eu até acho interessante, não sei nem se é interessante, né? Porque esse período onde você está no tratamento, o seu psicológico vai mudando também, né? Que aí quando você se cura, você já tem aquele... É outro pensamento mesmo, né? É o que muda de fato a pessoa, viver esse percurso. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, doutor, eu comecei a fazer uma dieta, agora eu vou emagrecer. Eu falo, já tá errado. Você tá fazendo dieta, você já tá errado. É reeducação alimentar. Você tem que reeducar. Você não tem que fazer dieta. Pensamento. Isso tem que ser a sua vida, meu amigo. Entendeu?
É Você isso. tem que viver uma vida melhor, né? Exato, se eu tô fazendo dieta, eu tô só, assim, remediando o problema de novo. Eu tô querendo fazer algo aqui agora só pra ter uma solução mais rápida daquilo que eu tô querendo, daquilo que eu tô buscando. Você tá mascarando, né? E eu não vou manter isso a médio e longo prazo, vai ser mais difícil. Então isso tem que ser a sua vida. E outra coisa, eu não adoeço por aquilo que eu faço esporadicamente, uma vez ou outra. Eu adoeço por aquilo que eu faço como rotina. E quando você entende isso, muda a chavinha também. Porque você acha que o Dr. Felipe não toma uma cerveja de vez em quando? Não toma um vinho? Ou não come um doce? Se uma permite, sobremesa? claro. Claro que eu faço isso, porra. Todo mundo, né? Mas por que eu não adoeço? Porque não é uma Porque eu rotina, não faço um sempre. hábito. Entendeu? Você se permite tal dia, tal hora, tal... Exatamente. Vocês têm ideia da É muita coisa consciência, boa. do valor dessa informação que você está recebendo aqui, ó, a questão é a rotina. E a mesma coisa que você faz para adoecer, você pode fazer para trazer mais saúde. É a constância. É. Não é constância. da mesma forma que a gente não engorda do dia pra noite, a gente também não vai emagrecer do dia pra noite. Exatamente. Exato. Exatamente. Quanta consciência, quanta saúde. Muita Falando sobre saúde, o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, na sua rotina, não é? Adorei essa consciência. E realmente, né? É a rotina que constrói, é a constância, né? A gente fala a excelência, a constância é a mãe da excelência. Exato. Não é? Cara, você pega, por exemplo, pega esses fisiculturistas. A galera fala, não, mas os caras usam bomba, usa isso, usa aquilo, usa anabolizante. Eu queria ver você usando... artificial, né? Eu queria ver você usando anabolizante, você consegue ficar do tamanho dos caras. É. Então isso aí também é desculpa. Uhum. Claro que a gente vai aqui questionar se o uso excessivo do anabolizante é saudável ou não é. Mas o que eu quero A questão não é nem essa. Não é nem né? essa, não é isso que está em discussão aqui. O que eu quero trazer esses caras têm uma disciplina, meu Eles amigo. têm mesmo. Porque ninguém fica daquele tamanho sem disciplina. São treino, né? É um alimentação treinamento. regradinha, entendeu? Treinamento. Às vezes o cara treina duas. Dorme certo. Dorme certo, exatamente. Então, vamos dar um anabolizante pra você, vamos ver se você fica desse tamanho. Não fica de jeito Não nenhum. fica, cara. É difícil. Então, as pessoas que constroem saúde, que constroem um império, que constroem uma carreira de sucesso, seja lá o que o sucesso seja pra você, não é à toa, cara. Ninguém tem o que tem à toa. Ninguém chega onde chega à toa. Esse cara aprendeu a jogar né? o jogo de gente grande, entendeu? Ele aprendeu a caminhar Entendeu a durante vida, o né? percurso. Entendeu o jogo. Entendeu que tem dificuldade, mas que a dificuldade faz a pessoa crescer. Né? Os degrauzinhos estão ali, mas são os degraus que te levam pra cima. Sim. E que te ajudam também, porque senão você também chega às vezes, né? O que eu falo muito pro Rafa, né? Que às vezes, se a coisa vem tão fácil, você não dá nenhum valor. Não dá. E você não consegue, às vezes, nem segurar aquilo. Porque Exato. você não tá dando valor. Exato. E nesse contexto todo, o poder também da consciência ali, da conscientização, da qualidade dos pensamentos, isso também interfere nessa Mas questão da totalmente. saúde. Porque, como a gente já falou aqui, quando a gente estava falando um pouco sobre doença, muitas pessoas têm uma tendência à autossabotagem, né? Uhum. Se lamentar é mais fácil que agir. Uhum. Olha só. Quem lamenta não quer agir. Tá se lamentando busca pra aliados para mascarar, sua né? não ação. Quem lamenta não quer agir. Busca aliados para sua não ação. E o problema é que muitas vezes consegue esses aliados. Né? Então você pode ver aquela pessoa que só reclama, fica uma pessoa que daqui a pouco ninguém quer mais ela perto, porque é chato você estar do lado de uma pessoa que só reclama. Eu já fui assim. E aqui bota a mão na consciência. Eu já fui assim, chato pra caralho. Sabe aquele cara que acorda mal-humorado? Se eu não tivesse mudado, meu casamento não teria dado certo. Mas partiu de você. Partiu de mim, é claro. Porque não é do externo que Volta de novo a responsabilidade. Exato. Pô, que pessoa que eu tô sendo para aqueles que estão próximos a mim? A gente fica querendo mudar o outro, né? Mas o outro eu não consigo mudar, eu consigo mudar a mim. Então eu vou olhar pra mim. E ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Isso é um fato, né?
você consegue, através da sua mudança, fazer com que as pessoas também tenham uma certa mudança de comportamento. Então, a gente fala muito de relacionamento também, né? E tem aquela questão da comunicação não agressiva. Não violenta, né? Não agressiva. Ao invés de eu apontar o dedo para você e falar do teu comportamento... Como eu tô me sentindo. Exatamente. Né? É como eu me sinto em relação ao que você faz. É como eu me sinto em relação ao seu comportamento. Porque daí eu não tô falando de ti, eu tô falando de mim. Que você E tem propriedade de falar de Isso você, muda a né? chavinha dos relacionamentos. E muitas vezes o outro também não tem consciência de como você está se sentindo. Sim. Então, comunique-se, verbalize, fale, expresse, né, o que você está sentindo. Isso é Cara, primor... eu tô pra ainda dizer mais em que relacionamentos. 80%, talvez até mais, sabe? Eu tô chutando esse número aqui agora, não tem um dado científico. Mas se a gente for buscar, provavelmente 80% dos relacionamentos que não dão certo são por falta de comunicação. Ou às vezes eu não me comunico bem, ou eu falo A, só que você entende B, e daí começa falta de toda uma comunicação bola de de qualquer neve. forma, né? De qualquer forma é comunicação. Uma comunicação errada. Então, por exemplo, mal. se eu invisto em comunicação, eu tô investindo no meu relacionamento, eu tô investindo na minha pessoa, tô investindo no meu trabalho, tô investindo na minha família. Hoje Na a pessoa vida, precisa saber como se comunicar. Na sociedade meu amigo. onde você tá em torno, né? Exato. Porque hoje ninguém vive Sem comunicação. Ainda e mais sem a nessa era sociedade. das redes sociais. Né? Exato. E principalmente também na comunicação com você mesmo, né? Aquela voz que fica aqui jogando, criticando, analisando, condenando, muitas vezes comparando, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha, pega lá, Olha o observe. julgamento aí. Exato, observe, né? Como a gente fala, pense em seus pensamentos, né? E tudo isso pode levar para doenças psicossomáticas A também. mente mente pra gente. Né? A gente fala bastante isso, né? Mente, né? Ela prega peças, né, gente? Então a gente tem que sempre estar fazendo um processo de autoconsciência, né, sobre os nossos próprios pensamentos. Porque senão a gente vai enveredando, a gente acredita na nossa própria mentira, na nossa própria narrativazinha. E a gente é bom nisso, hein? E a mentira ela vai sendo contada que chega uma hora que você até acredita que ela é verdade, né? Exatamente. As crenças, né, que são passadas através das gerações é por conta desse mecanismo, né, desse processo. Então você escuta, por exemplo, na tua família que dinheiro é ruim. Porque dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Você vai escutando aquilo. Quando você é criança, adolescente. Como é que uma pessoa dessa vai prosperar na vida? Não, você já comprou e nem sabe por quê. Você já né? comprou a ideia, ela já tá no teu Essa inconsciente. crença já tá instalada, né? E enquanto você não ressignificar essa crença, você não vai fazer dinheiro, você não vai prosperar. Sim. Porque a nossa natureza intrínseca, ela é próspera. A natureza é próspera. Exato. Vai numa floresta pra você ver. Não tem fim, meu amigo. É flor pra todo lado, é verde, abundância é abundância pura. Então qualquer coisa que não seja prosperidade vai contra a nossa própria natureza. Ela é racional e nossa, né? Exato. Vai contra a nossa própria natureza. Eu dou exemplo, não, o tigre na floresta. Você acha que ele acorda, boceja e fala assim, será que eu vou encontrar uma zebrinha hoje? Não, ele nem tem questiona. senso. Exato, Ele não nem tem senso de questiona, escassez. né? Simplesmente ele sabe que ele faz parte do De um contexto, do ecossistema. ecossistema Porque ele abundante. vive, né? Essa certeza. Ele vive a Exatamente. certeza, né? Ou a persistência também, né? Porque ele vai até conseguir, né? Sim. E daí eu costumo dizer que muitas pessoas, cara, isso é muito frequente na minha prática clínica, mas muito frequente. As pessoas adoecem por pertencimento. Você já viu isso? Sim. Eu tenho uma leve Fidelidade, ideia, mas eu acredito que então seja vamos assim, verdade. ó, vou dar um exemplo, tá? É. Imagina que você tá lá na tua família, toda a tua família, ela tem sobrepeso, obesidade, diabetes, pressão alta. Só que de repente você decide que você não quer esse destino para sua vida. Você quer ser diferente. Você quer trilhar um caminho mais saudável. E você começa a se alimentar melhor, você começa a fazer atividade física, tem uma regularidade. E chega um dia que você vai chegar na casa do teu pai, da tua mãe, num domingo, para almoçar, e você vai querer comer salada. E daí eles vão te olhar e vão falar assim, nossa... Mas você sempre come aquela lasanha ainda. Mas por que você tá desse jeito? Você tá diferente? Será que você tá doente? Isso é adoecimento por pertencimento. Né? Então, tem pessoas que têm a consciência de dizer, não, eu não quero mais isso pra minha vida. E segue. Então, o crescimento acontece na culpa. Olha isso. Muitas vezes o crescimento acontece na culpa.
eu tenho culpa de ser diferente dos meus pais, mas ainda assim eu persisto. E você vai crescer. Só que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso ser diferente. Daí por pertencimento ela continua com aquele padrão deletério, doentio, disfuncional. Na maioria das vezes a pessoa continua com aquele padrão. E repete o padrão. Então o Bert Hellinger, que é um dos criadores da constelação, ele falava que o crescimento só acontece na culpa. E é isso que ele está querendo dizer. Quando a gente começa a ser diferente da nossa família, vem aquela... O senso de culpa. por exemplo, outro exemplo, tá? Não na doença, mas essa questão da prosperidade, fazer dinheiro. Vamos supor que seus pais têm uma vida financeira não muito boa. E de repente você chega com um Porsche Cayenne para almoçar no domingo. Eles vão te olhar assim, nossa, tá metido, hein? No mínimo vai falar, o que você fez de errado? Que você fez de errado? Tá roubando? Tá traficando? Tá fazendo alguma coisa? Não, só tô fazendo meu trabalho. Então você tá preparado para a vida que você quer ter? Porque muitas vezes você vai ter que lidar com essas situações. Mas na maioria das vezes você vai lidar com isso, mas você tem que estar fortalecido para saber dar as respostas certas. Porque senão você começa a se auto-sabotar para pertencer. Novamente. Eu não posso, porque senão... Porque senão eu não vou ser igual a eles. Não vou ser aceito, não né? Vou ser aceito, e vale ressaltar que tudo isso, mas Rafa, Dr. Felipe, Pércio, eu tenho consciência que eu quero ser diferente, que eu quero mais saúde, que eu quero mais riqueza, enfim, é tudo certeza que isso tem muita gente que realmente quer, mas, então, mas aí ainda entra assim o é preciso fazer os subconsciente, movimentos. Não tem ação condizente àquela situação. Exato, e isso é uma coisa que vamos supor que você consiga tratar essa crença, tá? De prosperidade, assim, consegui. Você vai ter sempre que ficar se cuidando pra não voltar de novo. Se policiando, exato. Não é uma coisa que você trata uma vez e pronto, tá curado. Não, cara. Não é um botãozinho que você apertou e tá... Não. Vão ter momentos na sua vida onde as pessoas vão te testar de novo, vão te querer levar pra aquele lugar de novo. E elas não fazem por mal também. Sim. Teu pai também não faz por mal. É porque eles têm aquela vida deles e cabe nós respeitar também. Honrá-los, inclusive. Né? Porque senão você... eu quero ser diferente dos meus pais. Fala com soberba, né? Você não vai prosperar também, meu amigo. Você também não vai prosperar. Você tem que honrar de onde você veio. Aceitar a realidade exatamente como ela é, como ela foi. Ainda que sua realidade tenha sido muito difícil. Sim. Eles vieram primeiro, né? Então eles são e maiores. E antes deles também tiveram os avós. Eles também aprenderam, né, com as os ordens do amor, uma delas é a lei da hierarquia. Pertencimento, ordem e equilíbrio. A ordem fala sobre essa hierarquia. Então, se eu, como filho, me coloco maior que meus pais, vai ter disfuncionalidade no sistema familiar. Imagina uma criança que quer dizer para os pais, ou um adolescente que quer dizer para os pais o que eles devem fazer. Vai dar problema, não vai? Hoje tem muito isso. Pais que são tão permissíveis que acabam criando uma criança imperadora dentro de casa. Então é aquele reizinho, aquela reizinha que fica ditando o que os pais têm que fazer. Mas por quê? Falta limite dos pais. Mas por que falta limite dos pais? Talvez porque eles também não tiveram isso dos próprios pais. A bola de neve é gigante. Ou às vezes também tem o cíclico também, né? Quando os pais às vezes são tão taxativos, não quero ser igual aos meus pais. Aí você tem se torna exatamente igual. Repete o padrão. Você tá entendendo? Tem muito por disso. Excluir, né? Se torna igual, repete o padrão. Sim. Então, tem muito isso. Às vezes eu pego muito paciente que tem traumas, né, durante o curso da vida, e quem não tem traumas, né? Vocês conhecem alguém que não tem? Não, olha, eu acho que não existe, na verdade, né? Se vocês conhecem alguém que não tem trauma, vocês me avisam, porque eu não conheço. Só que tem aquelas pessoas que olham pro trauma e buscam ressignificar, trazer consciência, trazer luz para aquilo isso, né? Trabalhar aquilo. Olhar de uma forma diferente para aquilo que aconteceu, encarar de frente tirar mesmo, algo positivo disso. E tem pessoas que não, elas ficam presas no trauma. E quando isso acontece, gera uma coisa que chama transtorno de assentimento. O que é um transtorno de assentimento? É quando eu não sou capaz de assentir para um fato negativo da minha vida, para um trauma, por exemplo, uma perda de alguém, e eu fico preso àquilo.
Só que isso vai gerando vários desdobramentos. Por exemplo, vamos supor que você perdeu um pai e não foi capaz de assentir para essa perda, não foi capaz de integrar essa perda, certo? Só que você também é pai e tem filhos. Como você não foi capaz de assentir para esse trauma, você muitas vezes fica preso a isso e não consegue dar a devida atenção para teus filhos. A tua energia de vida tá presa aqui. Tá travada ali, Tá travada ali. E então, um transtorno de assentimento gerou um transtorno de lugar. Eu não tô no meu lugar dentro do sistema familiar. Eu não tô ocupando a minha função paterna. Eu tô dando um exemplo de pai aqui, mas poderia ser mãe, poderia ser qualquer outra coisa. Genérico, tá? Genérico. Várias... E por consequência, os teus filhos que precisam da tua presença, né, do teu carinho, do teu afeto, da tua proteção... Sim, teoricamente você tem que ser o pai, e não tá sendo. Não tá Não sendo. tão recebendo então, o que acontece? aquilo. Gera um transtorno de necessidade na criança. Porque aí os filhos não vão ter o pai que gostaria, que deveria ter. E perceba, eu não tô botando... E olha a bola de neve Exato, se criando aí exato. na sequência, né? Não tô botando a culpa no pai. Todo mundo passa por esses problemas. Só que também o pai tem a responsabilidade. Porque, querendo ou não, o filho, a filha, eles estão desassistidos. E isso vai gerar consequências. Então, assim, tem muita gente que eu vejo falando assim, eu não quero me tratar. Sabe aquele cara turrão? Não quero olhar pra mim. Meu casamento... Sim, mas às vezes não é só ele, né? Uma pessoa egoísta. Exato, É egoísta. uma pessoa egoísta. Porque, meu casamento tá indo pro saco. Eu tenho consciência disso. Eu não tenho vontade de... Meus filhos, não tô tendo uma relação legal com eles, mas eu não quero olhar. Então, poxa, um baita egoísmo, né? E olha só as consequências que isso vai ter. Uma criança Os desdobramentos que isso causam, né? Uma criança traumática também, que não tem ali o limite do pai, não tem a força do pai. Muitas vezes ela vai buscar limite na vida. Então daí é aquela criança, aquele adolescente que não tem respeito, vive entrando em problemas, adolescente que vai ter problema com drogadição, com vícios. E tudo isso começou aonde? Querendo chamar a atenção dos pais, né? Do sentimento. Então, quando os pais se curam de seus traumas, eles estão curando uma geração inteira. Uma geração inteira para frente. Uma mulher que se cura, um pai que se cura, isso vai ter desdobramentos lá na frente. Olha só. Você tá deixando de adoecer lá pra frente, social, né? cara. O poder está em suas mãos, né? Olha só o quanto que nós temos esse poder de curar A nosso gente é sistema. E a autorresponsabilidade. A gente é muito egoísta de ficar olhando só pra gente, porque a gente tem uma responsabilidade familiar, inclusive social. Hoje, eu acredito que vocês vão concordar comigo, muitos países vivem uma decadência moral. Mas tem lei. Tudo bem, tem lei, mas antes da lei tem... será que eu devo ou não devo fazer isso? Então, tudo bem, as leis estão aí para serem cumpridas, mas muitas vezes não são. Então, só porque a lei existe, não está sendo cumprida, eu vou desrespeitar? E tem a minha moralidade, a minha ética? Que a gente fala que são as leis dos homens, né? Porque tem dos outras homens. leis aí que Exato. estão além, Então, né? precisa ter uma lei para dizer que eu não posso chegar aqui e te dar um tiro? Precisaria de uma lei para isso? Não precisaria, né? Na teoria, né? Mas na teoria, né? Então é complicado, né? Antes de pensar em direitos, a gente precisa pensar em deveres também. O que eu tô Que fazendo? no passar do tempo foi se perdendo aí no meio do caminho, né? Total. As coisas foram... Mas sou eu, né? O que isso vai impactar? Olha toda a consciência que o Dr. Felipe está trazendo aqui, né? Isso impacta na sua vida, na sua família, né? Nos seus antepassados, nas gerações futuras, né? Então olha só quanta consciência você pode fazer hoje trazendo mais saúde para sua vida, não é? Existem essas fidelidades aí, inclusive uma aluna da comunidade começou a perceber assim, que a avó tinha se separado, a mãe tinha se separado e ela também tinha se separado. O padrão já era esse, Exato. né? E aí ela Modus operandi. não tinha se dado conta disso. E hoje tem um relacionamento leve e divertido. Falando da comunidade, já deixo aqui o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica,
Você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados, com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Mas autoconhecimento, autoconsciência, né? Autoconsciência gera em torno do que você, como você se percebe, né? Autoobservação, autopercepção, tudo para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua vida. Vamos investir na vida, seu maior bem, né? O bem mais precioso, não é? E olha só, o Perso está deixando aqui, ó, 10% de desconto. Quando você for fazer sua inscrição, coloque lá o cupom Saúde Energética que você tem 10% de desconto. E como a gente fala quando entra para a comunidade, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Porque tem muita crença, não é? Tem muita crença também, não. E acontece. Tá muito bom, algo de ruim vai acontecer, tá né? tudo bom. Que já bate, uma autossabotagem de novo. e que já bate aquela crença de limite. Ah, não. Se tá Exato, bom, é porque vai vir coisa ruim. Não. Mas isso é uma crença de merecimento. Sim, a pessoa não total. se sente merecedora de estar vivendo sim, aquilo. sim. E se você vai buscar a raiz disso, é Isso alguma coisa lá também atrás. é fidelidade. Às vezes pode ser, né? Há um comportamento de alguém. De Vou fidelidade dar um familiar. exemplo. Pega um paciente que tem uma doença grave. Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença extremamente grave que pode deixar a pessoa numa cadeira de rodas. Imagina que essa pessoa ela tem um irmão. Muitas vezes a fidelidade, a lealdade a esse irmão doente é tão grande que a pessoa não se permite viver uma vida plena. Isso é inconsciente. Sim. Não é nem verbalizado entre eles. Como você não pode ter uma vida plena por conta da tua incapacidade, que vem da tua doença, eu também não me permito prosperar. Porque é difícil eu prosperar e Vendo ver você aí assim, desse jeito. aí... Como E daí eu vou é- estar me divertindo e e daí você é bonito aí. quando a pessoa doente muitas vezes libera o outro. Fala, porra, apesar da minha doença, eu gostaria que você fosse viver a tua vida e que você, sabe? Cara, é tão louvável, isso é tão bonito quando isso acontece. Porque querendo ou não, isso existe, a gente precisa falar sobre essas coisas, entendeu? Sim. Por amar tanto, né? Por amar tanto o outro, eu Eu por vou viver minha vida honrar- plenamente. Exatamente, eu te amo tanto, Cara, eu te honro tanto que eu vou viver plenamente, Exato. de forma Em fenomenal. honra a você, já que você não pode, eu vou fazer Exatamente. isso. Não é? Deveria ser assim. Mas dificilmente, quase nunca acontece. isso acontece. Geralmente é o que tá Raro. doente que tem que Mas por isso que libertar, teria na verdade. que, teria que vir essa permissão, Tem que- entendeu? Vem do doente que não tem essa possibilidade. Muitas vezes isso acontece em casos de perdas, né? Então, por exemplo, você perdeu um pai ou uma mulher teve algum aborto espontâneo e ela não se permite, algum familiar, por exemplo, não se permite viver plenamente. Então, primeiro você tem que dar um lugar para aquilo que aconteceu. Olha que história legal. Ontem eu estava andando de Uber e o Uber era longe, né? Então era 1 hora até chegar em casa. Então deu tempo de a gente conversar bastante. E eu percebi no sotaque do cara que ele era nordestino, né? E daí eu falei, comecei a puxar assunto com ele e tal, não sei o quê. E Oséias, o nome dele, é lá da Bahia. Daí chegou uma hora que eu perguntei pra ele, e aí, você tem filho? Eu falei assim, não quero mexer com isso não. Não quero mexer com isso, não. Foi desse jeito, Bem- mais ou menos, que ele falou. Não, a gente tá muito bem, eu e minha esposa, não quero mexer com isso não. Daí eu fui mais a fundo, né? Depois que ele me falou isso, a minha próxima pergunta foi, seus pais são separados? Ele assustou, sabe? Ele falou, oxi, como é que você Como sabe? você sabe? Por causa do padrão, Como é claro. que você sabe? Eu falei, não, você falou que não quer ter filho, eu imaginei que teus pais pudessem ser separados, e por conta desse contexto, você não quer ter filho, porque você sofreu muito com a separação dos teus pais. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E daí continuamos conversando. De repente eu virei pra ele e falei assim, a sua esposa já perdeu alguém? Ele falou, oxi! Ou seja, você era Você é bruxo? Você era bruxo. Eu perguntei, sua esposa perdeu alguém? Ele falou assim, perdeu uma tia. E ela era muito próxima. Mas daí eu falei pra ele, não,
não perdeu alguém mais próximo? Ele falou, não é possível. A esposa dele já tinha feito 2 abortos espontâneos. Foi o que eu imaginei. Então, você entende que, para quem já teve 2 abortos espontâneos, passou por essa dificuldade, por esse trauma, é quase que natural que ela não queira ter filhos. Mas por quê? Porque ainda não foi capaz de assentir para esses traumas. Entendeu? Tá preso ainda àquelas tá preso situações. naquele transtorno de assentimento, que é uma negação da realidade. Então, quando eu nego a realidade, você vai inevitavelmente sofrer. Não tem outra opção quando você nega a realidade. Sabe por quê? Porque a realidade posta, por mais dolorosa que ela seja, ela faz parte, ela pertence e não vai mudar. Aceita que dói menos. E é o que a gente fala, né? Assim, tipo, às vezes, por mais doloroso que seja, uma hora vai passar. O luto, ele tem um período. Teoricamente, né? Não, mas cada teria que passar. Não, então, mas cada um tem o seu. Sim, concordo. Tem uns Né? que levam mais tempo, outros Exato. que levam menos. Mas aí Essa teoria também. tem que ter fim. Independente do tempo, tem que ter fim. Então, se a pessoa fica naquele loop eterno. Porque se não ali, tiver então- fim, vai ficar nesse. Não é vai que ela ter não quer fechado ter o filho. ciclo, Ela tá magoada, ela tá entristecida. O Não casal resolveu tá aquele entristecido. problema, né? Não resolveu o problema de fato. Medo até de tentar novamente e passar por aquela Por situação E não se de permitir. novo, aquela E não dor estamos de novo. julgando ela que não. Não, é sem julgamento, Não é né? isso, tá? Vocês se alguém acha São que a gente tá fatos, né? Que julgando, você estava trazendo sobre esse. eu tô dizendo que esse comportamento é extremamente esperado. Só que muitas E comum, vezes né? a pessoa que olha pro trauma, tira ele debaixo do tapete, integra, abraça, ao invés de recusar essa realidade, ela consegue ter filho de novo. E, inclusive eu expliquei essa dinâmica para ele ali, a gente teve bastante tempo de conversa, ele achou bem interessante, eu orientei ele, junto com a esposa, a fazer um ritual. Então eu falei, pega 2 sementinhas, tá? Pega 2 sementinhas, vai num lugar bonito, num jardim, enterra, que a partir da morte vai vir uma nova vida. Mais 2 novas vidas. E falei para eles, vocês já têm 2 filhos. Exato, isso Que é apesar importante. deles não terem vivido, eles foram gerados. E eles fazem parte do teu sistema familiar. Sim. Então vocês Sim. já têm 2 filhos. Inclusive deem nome para eles. E se um dia vocês tiverem filhos de novo, você vai levar os teus filhos para conhecer os irmãos. Cara, Que vai ter ele super quase chorou, florescido. velho. Que vai ter super florescido, com Sim. certeza deve. E inclusive eu gostei tanto da atitude dele. Então, Oséias, eu não sei onde você tá, meu amigo, mas eu te falei ontem e repito. Tu é um cara, assim, louvável, porque em momento nenhum ele abandonou a mulher. Sim. Ele falou assim, não, ela é minha companheira, ela é meu braço direito. Eu não vou abandonar ela só porque a gente não conseguiu ter filho. Inclusive, eu assumo a nossa responsabilidade. Porque durante muito tempo, a gente transava, a gente gostava muito, tinha uma relação tão boa, só que a gente usava a pílula do dia seguinte. Porque na época a gente não queria ter filho, então a gente usou muito pílula do dia seguinte. A gente sabe que isso é uma bomba hormonal que baixa a progesterona da mulher, e quando ela de fato quer ter filho, a progesterona é importante Sim, para claro. engravidar e não consegue. E eu, inclusive, me dispus, como médico, falei que eu era médico para ele, se um dia eles quiserem tentar de novo, eu ajudo eles. Que legal. Claro que o cara tá até chorando. Emocionante, gente. Então, assim, eu falei, cara, eu gostei tanto do teu comportamento, da história de vocês, que eu me disponho a ajudá-los. Eu não vou cobrar a consulta de vocês, vocês vão pagar apenas os suplementos do tratamento, eu vou dar toda a orientação, todo esse apoio emocional, Todo acompanhamento. todo esse acompanhamento. E vai dar certo. E se vocês quiserem, não foi uma obrigação também, eu deixei com ele, ó, pega meu telefone aqui, se vocês acharem que merece, faz sentido isso pra eu tentar vocês. de novo, eu tô à disposição, entendeu? Porra, Fenomenal. Você deu opção Mas ali, vai partir trouxe deles, clareza. inclusive, né? Porque se eles, responsabilidade é deles. porque se eles, É, não, porque se eles não exato. fizerem também toda aquela sequência e simplesmente só aparecer lá com você talvez eles não tenham E isso que é ressignificado, legal né? também. Se eles não quiserem, tá tudo bem. Exato. Eles estão vivendo bem, Sim. os dois. Ele falou Sim. assim, cara, a gente viaja, a gente vai pra lá, a gente vai pra cá. Então, desde que o casal esteja ok, Alinhado, beleza. É. O duro é quando um quer e o outro não. porque aí Porque ainda não tratou os traumas. é, E daí, poxa, você vai deixar de olhar para os teus traumas e não vai levar em consideração o desejo do teu parceiro de ter filho. e aí dá até aqueles Volta problemas, naquela questão porque do um egoísmo. começa a culpar o outro também, né? Exato. Aí vai começar Aí o vai desentendimento, aí afunda. Aí porque acaba o não relacionamento. existe mais aquele amor, né? Quando começa a apontar o dedo um pro sim. outro, Aí ferrou. pronto, ferrou. Nossa, de forma sensacional é isso, né? O grande terapeuta,
grande médico, né, grandes profissionais, eles vão trazendo consciência para que a pessoa faça a escolha, né? Tipo, ó, faz isso, faz aquilo. Não, olha, é assim, você pode sair disso, não precisa ficar nesse loop, no medo, no trauma, na angústia, na tristeza. E sempre chamando para autorresponsabilidade, que Exato. vai Então, partir de você. Você consciência. decide Exato. o que você quer fazer, né? Exato. A gente não cura ninguém, a gente não trata ninguém, né? Tem um livro que também é do Bert Hellinger, que chama Ordens da Ajuda. Então, se você aí trabalha com saúde ou trabalha em alguma área da ajuda, seja ela qual for, Livro de cabeceira obrigatório, esse né? livro, cara, porque assim, eu li ele no começo da minha prática clínica e mudou totalmente a minha visão e a minha relação médico-paciente. Porque o livro diz que a ajuda profissional, ela deve ser sem intenção. Não é sem responsabilidade, sem intenção. Vou dar um exemplo do porquê isso é importante. Se eu me emaranho com o meu paciente emocionalmente, ou a gente tem um laço muito próximo, que é isso que eu chamo de emaranhamento, né? Muitas vezes eu não vou estar ajudando. Então imagina você que Porque você tá ali na eu situação, muitas né? vezes eu vou passar pano por algumas coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu pego um paciente que ele já está diabético, descontrolado. Muitas vezes sobrepeso ou obesidade. Imagina se eu gostasse bastante dele e ele me perguntasse assim, doutor, eu posso comer isso aqui de vez em quando? 2, 3 vezes na semana só? Imagina que eu digo que sim, porque eu gosto muito dele. E não Você tá passando pano. Não fui capaz de situação. dizer não para ele. Então eu ajudo muito mais quando eu digo aquilo que precisa ser dito ao invés daquilo que o paciente quer ouvir. Se eu me emaranho com ele, eu vou dizer que ele poderia comer. Mas será que ele poderia? De fato? Então a ajuda é sem intenção. E muito mais do que isso, a ajuda é uma possibilidade. Ela não é uma obrigação. Quando eu me sinto na obrigação de ajudar, eu me retiro. Porque daí já rolou uma transferência. O paciente te vê como o resolvedor, salvador dos problemas dele, como pai e mãe dele. Eu não sou teu pai e tua mãe. E daí eu não vou conseguir te ajudar. Você vai depositar em mim algo que eu não consigo. Algo que é você que tem que fazer. Então, tem muito médico que cai nessa transferência. Aceita essa transferência. E daí vai ter problema com o paciente. É inevitável, vai ter problema com o paciente. Então, esse livro fala desse tipo de abordagem diferente, profissional. Ajuda profissional. E não por mera compaixão. Já fica a dica de Ordens da leitura. Ajuda. Né? Vamos deixar até aqui o livro. Um livrinho vermelho. Fantástico, fantástico. Pra vocês que gostam do assunto, é legal ler também. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. O Bert Hellinger trouxe muita consciência, não só a constelação familiar, mas muita consciência, vários livros aí, né, de cura do mundo, da vida, da sua vida. Então, deixa até aqui o convite, né, constelação familiar, não é? Uma grande forma terapêutica ali de trazer consciência. E reconhecida até, né, até na OAB, né? Sim, na OAB, no SUS. No SUS já é também. No judiciário, né? Ela é utilizada como forma de mediação de conflitos. E se você for buscar os números ali de processos onde tiveram essa mediação por um advogado sistêmico, o índice de resolução dos problemas é enorme. Porque, na verdade, são duas pessoas magoadas. E quando você olha para o indivíduo, olha para o contexto, que é tudo isso que a gente está falando aqui, a solução, você percebe que a solução é mais simples. A solução é mais simples. A minha esposa... Basta chegar, né, a minha esposa, que era advogada, e ela abandonou a advocacia para trabalhar só com terapia, ela utilizava da visão sistêmica das constelações familiares no escritório dela. E já teve casos do pessoal ir lá para se divorciar e no final eles saíram juntos, abraçados, com a família fortalecida, porque o conflito foi resolvido. Um começou a olhar para o outro. Então aquela história da comunicação. A comunicação. Né? Um começou a entender melhor o outro através da visão sistêmica, olhando para os seus contextos. Cada um olhando para os seus contextos. Eu tenho determinado tipo de comportamento porque talvez a minha mãe, meu pai foi assim. Não estou dizendo que é a culpa da mãe e do pai também. Deixa tua mãe e teu pai tá falando de culpa, inclusive. Né? Mas assim, tem muita coisa que vem dos contextos, né? Familiares. E muitas vezes o casal é muito divergente.
Eu, por exemplo, sou muito divergente da minha esposa em vários aspectos, inclusive político. Só que a gente tem um grau de maturidade e de comunicação que a gente consegue lidar com isso. As pessoas falam, nossa, mas como é que vocês conseguem? Sim, a gente consegue. Maturidade. Maturidade. Conversa. Naquilo que a gente tem de convergente, poxa, a gente soma e voa e alça lugares que a gente nunca imaginou, né? E naquilo que a gente tem de divergente, a gente se respeita. Existe uma palavrinha que chama respeito. Você não precisa concordar com as pessoas. Só que os outros querem mudar as pessoas. Esse que é o problema. Não, como é que você pode ser de direita? Como é que você pode ser de esquerda? Tem que ser tal coisa. Peraí, Porque... olha pro meu contexto, olha pro contexto daquela pessoa. Tem muita gente se coloca que no lugar, né? por conta de lealdades familiares. E tá tudo bem. Ela vai pagar as consequências dos atos dela. E tá tudo bem. O problema é dela, a responsabilidade é dela. Você não tem nada a ver com isso. Nada a ver É com dela, isso. não é seu. Dela. Exato. As escolhas que a gente faz diz respeito a nós, mas as consequências também. Então tá tudo bem. Cada um vai colher aquilo que plantou do seu pensamento, do seu comportamento, das suas atitudes, das suas escolhas. Escolhas. Agora a questão é o que você está escolhendo. Você está escolhendo de forma consciente ou por traumas, dramas, fidelidade, enfim. Efeito manada, né? Que a gente conhece bastante. Exatamente. Então tem Também a é uma consciência necessidade das de pertencimento, escolhas. né? Pertencimento. Exatamente. Tudo cai né? em crenças, na verdade, né? A gente acaba... Tem muita gente que Essa se questão une de na dor. Exatamente, essa questão de fidelidade, desse senso, necessidade de pertencimento é muito profundo, talvez não só familiar, mas no profissional também. Sim, sociedade, né? Talvez é o processo mais intrínseco e forte do ser humano é pertencer a um grupo. Porque isso vem desde lá de trás. Exato. Quando a gente era deslocado do grupo, a gente era uma presa mais vulnerável, mais fácil de ser caçada, vamos dizer assim. Então, quando a gente tá em bando, eu me sinto mais protegido, eu me sinto pertencente. Não sei se vocês sabem, mas os indígenas, eles não faziam terapia. Não tinha normalmente um cara que fazia terapia dentro da tribo. Não era o pajé que era o... O pajé era o conselheiro. Tá, conselheiro, não era o terapeuta. Não era terapeuta. Ah, a entendi. terapia acontecia em grupo. Então as pessoas se reuniam, dançavam. Não tinha hierarquia de terapia, né? Porque todo mundo era o terapeuta, É né? bem legal. Se reuniam ali em volta da fogueira, faziam os seus cânticos, suas danças. Todo mundo se ouvia. Todo mundo se ouvia. A terapia era grupal, né? Então o pessoal tá perdendo essa noção de social, que somos seres sociais. Poxa, a gente teve a pandemia pouco tempo atrás aí. O que aconteceu quando as pessoas se isolaram? Todo mundo pirou. Todo mundo pirou, velho. As doenças aumentaram. Ninguém tinha essa O preparação, isolamento né? social mata, literalmente. Entendeu? Então fizeram tudo que era errado. Trancafiaram todo mundo dentro de casa, tá? Cada um no seu mundinho. Cada um no seu mundinho, as pessoas despreparado ainda, as pessoas tiveram que se olhar e se relacionar, então gerou estresse baixa imunidade. Exato. E muitas vezes fugiram do você sol. com você mesmo. Exatamente. Vitamina D lá embaixo. Não, tudo, né? A principal substância que otimiza o sistema imunológico. Então, se eu tô passando por uma pandemia, eu quero fortalecer o meu sistema imunológico. Vitamina D na veia, né? Que não tinha. Fizeram tudo errado, meu amigo. E ninguém questionou, e tá aí até hoje. Com as consequências. As consequências estão até hoje. Estão pagando as consequências até hoje. Introduziram aí uma certa substância que hoje a gente está vendo os inúmeros efeitos colaterais graves, câncer voltando, recidivas de câncer, né? Efeitos colaterais. Doenças muitas autoimunes. coisas, E da constelação familiar, você e sua esposa tem cursos também da a constelação? gente tem um curso de graduação, a gente forma consteladores. Então, temos médicos, professores, temos psiquiatras, temos também... profissionais da área mesmo, né? Psiquiatra, psicopedagogo, tem, assim, Só que a gente não forma só para a área da saúde. Tá. Tem muita gente que vem querendo ter essa autoconhecimento visão também, para né? introduzir nos negócios, para se comunicar melhor, inclusive, para fazer network. Então é uma formação bem aberta. Tem reconhecimento do MEC, né? Então é validado pelo MEC também, e chama O Novo Sistema. Isso que eu ia falar, para quem está nos assistindo, como pode entrar em contato com você? Através do meu Instagram. Achar o site também. Através do meu Instagram, dr.felipebtrofino. DR, né? dr.felipebtrofino.
Esse é o meu Instagram. Tem o Instagram da minha esposa também, Ana Lisboa, tá? Que ela é a carro-chefe nesse movimento. Da área de constelação Da área de mesmo, constelação. A gente já Eu acabei deixa- vindo de carona, né? Porque constelação mudou a minha Sim, vida. Sim. Mudou a vida dela também, mudou a vida de muitos dos meus familiares. E a partir dessa mudança, a gente foi se interessando, eu fui me aprofundando mais, a gente fez cursos fora do país. Então, eu sou graduado como é que chama o nome da formação que a gente fez lá em Barcelona? Instituto Gestalt, Uhum. tá? Que é de um grande mestre nosso, que é o João Garriga, que ele é um psicoterapeuta também. Considerado o maior psicoterapeuta de casais, João Garriga, um espanhol. A gente fez o curso lá com ele e depois a gente trouxe a visão sistêmica para cá e estamos formando pessoas também. Não, nessa área. maravilha. E todas essas informações nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo. Já deixo também o convite da sua esposa vir transbordar tanto tiver conhecimento, passando por aqui, sabedoria. é só chegar. Fala, Não, estamos aí perfeito, por aí. Agradeço. Sim, não, sensacional. E olha só o que nós temos aqui. Opa, a hora Um cheirosa. presente da Bruxarina, né? Que patrocina aqui a que gente legal. também. Ó, o Percy tá deixando o Sal de banner banho de aqui. chuveiro. É, muito a gente bom. fala, não tem o banheira, Minha não esposa tem adora, Não desculpa. precisa ter, não precisa ter banheira, isso é muito Nós legal. Vamos mandar um pra ela também. Mas a gente tem. Então, então isso é melhor ainda. É Obrigado, sensacional. E lá no site bruxarina.com.br você encontra diversos produtos, velas aromáticas, tanto para o ambiente e também produtos para você, né? Como aqui o site Essa velhinha aqui é banho. dela experimenta- também, né? Sente o cheiro pra você ver, ver, abre ela. Velas, Maravilhosa. velas Só puxar. Isso aqui sensacionais. você bota é. do lado da cama, Não é? Ela é apagada, já é maravilhosa. com aquele cheirinho gostoso. E enche o carrinho, perceba lá todos os produtos fenomenais e quando você for finalizar a compra, coloque o cupom Saúde Energética que você também tem 10% de desconto, não é? Também gostaria de agradecer aqui, ó, a Mania Criativa, né, com canecas, camisetas, sempre presenteando a gente. E lá na Mania Criativa SP no Instagram, vocês têm diversos produtos, né, como diz o Perso, Eternizando momentos. né, vários produtos lá para vocês também se divertirem. E também tem 10% de desconto, ok? Mania Criativa SP. E olha só, a gente tá te presenteando aqui também com o Eu Sou, da Engenharia da Eu Humanidade. sou. Né? Que é um mantra, né? Eu sou o legal. que Forte, sou, né? mantra mundial, né? Exatamente. Eu sou eu. Exatamente. Não preciso Exato. de mais nada, isso já me basta. É Exato. sobre E isso. é um É isso. senso de abundância, não na questão financeira também, mas no todo. Se olhar no espelho né? e falar, eu Todos os- sou, né? Tipo, Você já tem todos os recursos que você precisa, Só né? precisa Já- acessar, né? Exato. Exatamente, Exato. ser isso, vibrar isso. E olha quem Viver. está aqui, ó. opa! Esse Quem chegou? daqui, ó, está na sua frente, Dr. Felipe. É o seu eu do futuro. Olha só, do futuro. Futuro. Seu eu do futuro veio lá literalmente do futuro, está no momento presente aqui agora na sua frente. O que Eita. você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Continue sendo você É, e faça aquilo que tem que ser feito, independente de agradar ou não as pessoas. Seja autêntico, seja você. Continue sendo você, porque eu já sou, levo umas pedradas por isso. Ser autêntico Mas não tem tem isso problema, disso, né? não tem problema, né? Não é, tem problema. se leva pedrada porque tá chamando a atenção. Quem nunca tá levou sendo pedrada que você. atire a primeira pedra. Daí eu falo também, né? Sim. Se a gente tá incomodando é porque alguma coisa boa a gente tá fazendo, né? É, Tipo, Ninguém chuta cachorro morto. Né? Né? exatamente. E olha só, parabéns, você já está no processo. Legal. Perceba quanta consciência, quanta sabedoria você já transborda para o mundo, quantas vidas eu tenho certeza que você já transformou e vai continuar transformando ainda mais. Até te chorar aqui, né? Não, fez o Rafa chorar. E Já chorou chorou mesmo, alguma vez chorou. aqui, já? Não, ao já vivo não. lacrimejar não. sim, mas chorar mesmo, olha. Talvez tu tenha Não, alguma ele coisa aí pra é, olhar. não é. Ele não até deve chorar Sim, em né, comercial bateu, de doeu, margarina. acolhe que é Pega seu, que né? tem. Exatamente, Olha pra exatamente, isso. né? Aceita que dói menos, acolha aí, né? Quanto mais cedo olhar pra isso, mais cedo você se liberta de tudo isso, não é? É sobre isso. E uma mensagem final, Dr. Felipe? Uma mensagem final. Aqui as perguntas são malucas. A gente vai perguntando ao Quem vivo. está nos assistindo assim, ó, que consciência você gostaria de... Eu acho que assim, eu gosto muito de trazer essa consciência de que nós somos contextos, né? E
A mensagem final que eu quero deixar é que nós sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão que ele é condicionado pelas nossas experiências, pelas experiências vividas. Então olhe com carinho para as suas experiências, por mais que elas sejam difíceis, por mais que você tenha dores, traumas. Que você ache que É não muito tem a ver, fácil né? a gente acolher aquilo que é bom, que é positivo, mas a gente tem essa tendência de rejeitar aquilo que foi ruim. Só que a gente aprende pouco com aquilo que é só bom, com aquilo que deu certo, com aquilo que é positivo. Acaba sendo muito passageiro a também, gente né? aprende muito mais com aquilo que deu errado. Só que se você tá rejeitando essa realidade, você não tá aprendendo. Tá evoluindo. Então olhe para tudo isso, acolha, abrace, ao invés de rejeitar. Que daí você vai crescer como pessoa, como marido, como filho, como profissional, como esposa. Independente do que tu seja, da área que tu seja. Eu acho que talvez essa seja a mensagem. E olhar com carinho, né? Exato. Olhar com amor pra tudo isso, não é? A verdade, né? Se entender mesmo, falar, é isso, né? Exato. Não, Teve não que ser tapar como o sol foi. com peneira, né? Teve que ser como Foi o foi. que foi. Foi como foi. Foi E é como assim que foi. eu tenho que abraçar. Eu tenho que assentir para isso. Uhum. Assentir é diferente de aceitar. Não aceitar. Eu aceito que meu pai morreu. No fundo existe um eu ali que na verdade não aceita muito bem. Assentir Não foi é bem resolvido, né? Assentir é uma posição de rendição aos fatos. Eu me rendo. Porque as pessoas ficam lutando contra os fatos. Só que lutar contra os fatos gera gasto de energia, gera doença a médio e longo prazo. Tá? E você vai adoecer, você vai sofrer. Quanto mais rápido você entender, abraçar, melhor. Não é uma coisa fácil. Sim. Ninguém tá dizendo Tem que que é ser fácil. verdadeiro também, né? Tem Leva que... tempo também, isso. É muito trabalho pessoal. Porque falar por falar também não resolve não é nada. só, vou sentir, beleza. Não é assim. Né? Você tem Tem que que ter viver trabalho isso, pessoal. Né? Mas se você não fizer isso, a tua vida vai ficar estagnada. Porque no sofrimento tem estagnação. Na dor, não. A dor é fisiológica. O sofrimento é estagnação. Essa é a diferença entre dor e sofrimento. A dor é fisiológica, meu amigo. Se perder um pai, óbvio que vai doer. Né? Seria estranho se não doesse. Exato. Então vai ter dor. Só que na dor ainda tem movimento. Essa é a diferença. E movimento te leva pro mais. Sim. Só tem dois caminhos. Um que te leva pro mais, outro que te leva pro menos. Você tem que escolher. Espero que você escolha o que te leva pro mais. Exato. Por você estar assistindo aqui Saúde Energética, tenho certeza que você já tá ali, ó, sentido do mais, né? Exatamente, é isso. Esperamos, né? Quanta consciência, Essa quanta é a nossa sabedoria. evolução aqui, né? Que é o que a gente Exato, gosta de exato. E parabéns trazer. pra vocês também. Porque Gratidão. quanto mais pessoas tiverem trazendo esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, cara, mais despertares vão acontecer. Exato. E daí a gente tá mudando o mundo. Sim, sim. Porque o Não que a pessoal gente tá- tenha essa pretensão, mas a gente tá mudando o mundo. Imagina se cada um tiver. E cada vez mais as fazendo pessoas esse estão trabalho de cansadas formiguinha. de receber notícias. Elas Sim. estão procurando as notícias que elas querem Sim, buscar. buscando. E isso que é legal. É transbordar tudo isso, que eu uso muito esse termo, né? Transbordar tudo isso Além pra da que, borda. pra- exatamente, para que fique mais acessível, né? Para que Isso. todos tenham acesso a isso. Por isso que eu digo, você faz parte Compartilha desse movimento. mesmo. Vamos compartilhar. Lembrando também que você pode ouvir podcast Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Mais uma vez, gratidão, Dr. Felipe. Gratidão, né? Dr. Já Felipe. deixa a hashtag volta, Dr. Volta, Felipe. Dr. Tem Felipe. muito Vai ser um assunto ainda prazer, para falar. Gratidão, Perso. Gratidão. Parabéns por você ser quem você é. Parabéns por acessar mais saúde energética na sua vida. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.